Pessoal, hoje o assunto é sobre igrejas. O que acontece? Eu, como cristão, me mudei aqui para Porto Alegre e fui procurar uma igreja para congregar. Porque eu não tenho muita essa de congregação cristã, Assembleia de Deus, Batista, denominações que são diversas, correto? Eu não faço muito questão. Eu vou aonde eu me sinto bem, aonde eu sou bem recebido, correto? Nessa, eu tive que ir em várias igrejas. Eu fui em várias para conhecer. Numa delas que eu estive, não vou ficar citando denominações, mas o que aconteceu? Comecei aí, me senti razoavelmente bem, vi defeitos, que você vai ver defeito em tudo que é igreja, em tudo que é lugar, porém eu comecei a ir nessa igreja. E um pastor, o pregador, sei lá o que exatamente, se ele era pastor ou se ele era pregador, me viu dando uma caminhada sem camisa. E eu nem vi ele que me viu. Eu fiquei sabendo disso na igreja. Como que eu fiquei sabendo? Ele expôs isso na igreja. Como que se andar sem camisa seria uma coisa horrível. O cristão não pode andar sem camisa, porque está nu, está se expondo. Foi assim que ele colocou. Não citou meu nome, graças a Deus, senão a vergonha ia ser muito maior, mas foi diretamente para mim aquela questão. Foi diretamente para mim. A partir daí eu me senti mal, rapaz. Me senti mal por causa que, poxa, eu acho que, caramba, rapaz, você tá sem camisa, eu sou de Santos, cara. Eu sou acostumado a andar sem camisa, trabalho sem camisa, sabe? Meu trabalho é trabalho árduo. Eu trabalho com uma retalhadeira, eu sou pra caramba. Então, se eu estou num local que é permitido estar sem camisa, eu fico sem camisa. Agora, se estou num local onde que não pode ficar sem camisa, logicamente que eu vou respeitar. Logicamente que eu vou respeitar. E vou pôr uma camisa. O respeito é para ser respeitado. Então, toda vez que eu posso, eu ficava sem camisa. Aqui teve essa situação. E eu fiquei muito chateado e fui procurar outras igrejas. Existem denominações que você só pode ser pastor se você for casado. Se você não for casado, você for uma pessoa solteira, você não pode ser pastor. Eu acho isso um absurdo, por causa que Paulo não era casado e foi um dos maiores pregadores da igreja. Foi tem mais livros dele do que do próprio Jesus. São 23 ou 27, se eu não me engano. E evangelhos são 4. Então a gente consegue entender o quanto essa, como é que é o nome que se diz? Daí que coloca-se na igreja, doutrina, tá errada, cara. Tá errado. Tá errado. Muito errado. Mas, e existe também, deixa eu só concluir, existe também
um pastor que fala no YouTube, e ele fala com respaldo bíblico, isso que é o mais interessante. O rapaz que falou que eu estava sem camisa, ele teve respaldo bíblico. Ele comentou sobre o fato lá de Pedro ter se jogado na água quando viu Jesus, porque estava nu. Só que a época, a situação, meu irmão, o negócio muda de história de uma maneira muito tremenda. Mas foi essa aí aonde ele se apegou. E existem respaldos bíblicos que um pastor comentou que mulheres não podem ser pastoras. E ele pegou respaldos bíblicos para isso. Se tu ouvir ele falar, dependendo, você vai até achar que ele tem razão. Agora eu pergunto para você, meu irmão, numa boa, no meu coração está o quê? Quem está disposto a ir ter a responsabilidade de assumir uma igreja e fazer isso com seriedade, sem pregar coisa de dinheiro, sem pregar heresia. Quem é que está disposto a isso? Não é todo mundo. Então, meu irmão, as mulheres estão fazendo o seu papel, tem pastoras muito bacanas sim, e eu estive numa igreja onde que é uma pastora, onde que eu estou até indo, frequentando no momento. E essa pastora me recebeu muito bem, o marido dela é um cara muito da hora, muito gente boa. E nessa igreja eu vi um rapaz que ele era homossexual. Eu percebi isso porque ele estava de batom, de sandália. Então ficou claro que ele era homossexual. E eu percebi que a pastora recebeu ele de uma maneira muito bacana. Que ele estava lá sendo bem recebido, bem tratado, como gente, como tem que ser. Enquanto eu tenho certeza que se ele vai em outra igreja, irmão, do jeito que ele se encontrava, ele nem entraria. Aonde que está isso? A Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo que te convence do pecado, meu irmão. Eu fumava maconha, parei de fumar maconha porque o Espírito Santo me convenceu. Você está entendendo? É o Espírito Santo que convence, não é você com o teu olhar julgador e julgativo que tem que achar o que é e o que não é, e o que deve e o que não deve. A Bíblia diz, vinde como estais. E lógico que diz, vinde como estais, mas não é para ficar como estais. Mas, meu irmão, se a pessoa sentir no coração, um dia, seja lá, que deve deixar de ser homossexual, que deixe de ser. Se a pessoa sentir no coração que deve parar de fumar maconha, que pare. Deixe o Espírito Santo trabalhar, meus irmãos. Não seja você, não seja eu, não seja qualquer um que venha colocar essa doutrina humana e boba e ridícula de que esse merece, esse não merece, por causa disso ele deve, por causa disso ele não quer, ele não deve. Porque tá sem camisa, tá ruim, porque ele é homossexual, tá ruim. Eu acho que o que não pode é o escândalo. Por exemplo, se eu tô com a minha esposa dentro da igreja e me beijando e me agarrando, vai estar certo? Lógico que não. Assim serve para o homossexual. Se ele chegar lá, tranquilão, se olhar, seguir a igreja, caminhar no negócio, respeitar as pessoas, ele está errado? Lógico que não. O que não pode é ficar de se agarrar a essas coisas que eu não posso fazer, ele também não pode. Então, meu irmão, para mim, André, o evangelho é para todos, valeu? O evangelho é para todos, todos.
E deixa que o Espírito Santo convença você do pecado. Deixe que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado. Amém? Que não venha você com o seu olhar julgativo achar que deve ou que não deve fazer, quem está certo ou quem está errado. Não é você que faz isso, meu irmão. A Bíblia diz, não julgai para não ser julgado. Então toma cuidado com esse teu olhão aí. Vê o tamanho da trave que está nele. Amém? Era isso que eu queria dizer. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.